tarde. Boa tarde aos professores nesse replanejamento. Boa tarde aí aos colegas da gestão. Eu agradeço muito a oportunidade de trazer esse debate nesses tempos tão difíceis, né? Mas necessário discutir e entender como a gente pode contribuir, como a escola pode contribuir para a superação do racismo, enfim. Essa é a nossa proposta. Passando aí pela Lei 10.639 e também a 11.645, para fazer essa discussão, tendo como base também a questão do dia a dia, né, as análises de sala de aula, isso que a gente pretende estar fazendo também, tá bom? Trago, então, um primeiro questionamento importante, é entender qual a origem das desigualdades raciais no Brasil, né? Muitas vezes a gente se depara com situações a gente chama de um racismo estrutural, né, de um racismo que já está institucionalizado nas nossas relações cotidianas e que quem sofre é quem tem, às vezes, mais propriedade para falar sobre esse tema, né? Embora não queremos aqui fazer nenhuma distinção, né? E, pelo contrário, queremos ampliar, né, com os amigos e nesse debate para que a gente consiga, de fato, superar. É lógico que as últimas notícias referente aos Estados Unidos e aos casos ocorridos lá trazem em evidência essa discussão, tudo bem? Só que nós vamos ver aqui também que, apesar de tudo, nós não somos iguais aos Estados Unidos e não temos a mesma trajetória em questão de lutas raciais, né? Sendo que a gente entende, então, nesse contexto norte-americano, uma luta por direitos, uma aposta que foi feita, né, pela população negra, historicamente, de enfrentamento, desde Martin Luther King, Panteras Negras e outros movimentos que procuram traçar, então, uma disputa por direitos. E nós apostamos em uma outra coisa, que é a ideia da convivência. Nós, enquanto povo brasileiro, assumimos a ideia do mito da democracia racial e apostamos nessa questão que é possível uma convivência. E isso causa, de certa forma, um racismo dissimulado, velado, né, do qual eu pretendo dar uma breve explanada nessa questão, tá? Lembrando que tanto na universidade como na escola pública onde eu atuo, procuro sempre estar trazendo esse debate nas minhas aulas, tá? E também trabalhei durante algum tempo também com formação de professores pela Prefeitura de São Paulo, né? E sobre essa temática. Apesar de não ser a minha linha de pesquisa acadêmica, nem no mestrado e nem no doutorado, eu trabalhei com essas questões étnico-raciais, até por medo de não conseguir separar o meu objeto de pesquisa, né? Porque isso está intrínseco à minha vivência e à minha militância, né? Então, eu trago esse olhar para as desigualdades raciais a partir de uma vivência, né? A partir daquilo que eu tenho como cotidiano
né? De você entrar, de repente, numa sala de aula, num doutorado, e você ser o único negro, né? E isso, quando a gente vai também, e os meninos podem falar sobre isso também, né? Quando a gente vai numa reunião de gestão, a gente dá para contar o número de negros que ali estão. E isso a gente trabalha. Por que dizer isso? Porque a gente pretende também pensar em políticas afirmativas, né? Que vêm para tentar reparar essas desigualdades. É isso que a gente está pensando. É trabalhar com a escola, com a representação, com a representatividade, para que os nossos alunos tenham a oportunidade de acesso a uma educação que seja capaz de transformar as suas vidas e que eles sejam capazes de ocupar lugares de destaque dentro dessa sociedade. Porque aí você começa a mudar essa estrutura por dentro. A partir do momento que nós tenhamos mais médicos negros, mais advogados negros, mais professores negros, nós teremos, então, um olhar mais atento para essas realidades. Tá? Isso que a gente está pensando. Eu trago aqui essa discussão sobre as desigualdades raciais no Brasil, e aí eu gostaria de ver com vocês a questão de como isso se inicia, e eu destaco, então, dois aspectos. Uma questão primeira, histórica, e depois uma questão estatística. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você pode não estar convencido a partir simplesmente da questão histórica. Quando eu falo a questão histórica, que vem trazendo toda uma questão de políticas afirmativas por conta dos danos, reparação de danos desde o período da escravidão e de toda a construção que foi feita ideologicamente para que fosse desumanizado, né? Então, as relações raciais, ela sofre isso, porque o que me permite classificar um igual, escravizar um igual a mim, né? Não, nada. Então, eu tenho que mostrar que ele não é igual a mim, né? Então, vem todo um contexto, primeiro, de beirando, né, no período da religião, no período do século XVI, enfim, que dentro de um bojo religioso, aproxima o negro ao seu lado primitivo, animal. E dentro de uma perspectiva de um século XIX, todos os povos africanos, há um atraso, né, ao não civilizado, à barbárie. E isso justifica eu ir até este território, porque enquanto branco, europeu, industrializado e dito civilizado, vou estar fazendo um bem àqueles povos, tirando eles daquele estágio e fazendo-os evoluir. Então, durante muito tempo, essa construção, ela veio seguindo. E nós, enquanto república, nascemos dentro desse século XIX, de políticas positivistas e de olhar para essas questões. Tudo bem? Esse é um primeiro recorte da questão histórica, que nós também, enquanto povo, sofremos por ser um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Por sermos... Oi? Por ser... Sim. Para retomar algumas ideias, eu pensei assim, que temos essas representações, né? Às vezes, no nosso ponto de vista, equivocada, como um Sérgio Camargo, enfim, mas não é à toa e nem ingenuamente, né? Então, é usado justamente esse tipo de pessoa, ou um Holiday, por exemplo, para tentar desconstruir o nosso discurso. Assim como quando você fala em Dia da Consciência Negra, porque as pessoas que querem tentar desconstruir falam que a questão tem que ser o dia
da consciência humana, porque não é só o negro, ou quando você fala vidas negras importa, as pessoas, quem tenta desconstruir vem com a ideia de que todas as vidas importam. Então, existe uma tentativa de ir minando, né, esse lugar. Tá? E, da nossa parte, enquanto educadores, nós temos uma responsabilidade, porque já na educação infantil, depois passando pelo fundamental e médio, enfim, nossos alunos estão construindo a sua identidade. E eu trabalho um pouco sobre isso, a ideia da representação, né? Quem viu até o vídeo que eu fiz com algumas gravuras aí, com algumas as fotos da escola que a gente pintou no fundo da sala, e trabalhei um pouco essa questão da representação, né? Então, a criança, quando ela não tem o negro no referencial como algo positivo, então o que é bonito, o que é belo, o que é importante é sempre o outro, então existe também uma negação, que aí entra nessa questão, ou seja, o fato de ter a pele escura não quer dizer que a pessoa se identifique enquanto negro, que ela assuma uma questão de representação enquanto negro. E aí, é lógico que é usado, às vezes, pelo capital, em torno desse discurso de meritocracia, que é muito presente dentro do capital, essas pessoas para fazer esse serviço enquanto movimento negro e tudo isso. Tá? Então, não é ingenuamente, assim como também nós estamos, de certa forma, perdendo espaço, né, a partir do momento que a nossa educação progressista está sendo minada por movimentos como a BNCC, por exemplo, que esvazia das questões de classe, né, nas suas competências, né, esvazia da questão de classe. Então, também não é ingenuamente esse tipo de coisa. Não é ingenuamente que os movimentos fascistas se apropriam desse discurso bolsomínio de nacionalismo e tal, e por aí começam a hastear suas bandeiras, e aí é onde entra o perigo, né? Então, eu espero que, como educadores, aqueles professores que apoiaram esse tipo de governo comecem a repensar, né? Isso é importante, porque o caminho que nós estamos tomando, então agora não basta falar em racismo, tem que ser antirracista, tem que ser antifascista. Não podemos tolerar esse tipo de coisa. Tá? Então, é desse momento que a gente está pensando. Então, eu acredito que a questão histórica, retomando, do qual os professores também colocaram essa questão estrutural do qual nós vivemos no racismo, e que muitas vezes algumas pessoas também tentam desconstruir, jogando, por exemplo, olha, não é só o negro que sofre, o branco, o pobre também sofre, que está na favela. Ah, e se alguém me chamar de branquela azeda, também não é racismo? Eu sempre escuta de várias coisas, né? Ah, o negro também é racista. Não, porque o racismo é uma relação de poder, e que tem o poder dentro dessa sociedade capitalista é o branco, hétero branco. Né? Então, é dessa forma que entendemos aí. Agora, se nada disso convencer, nós podemos, em termos de políticas públicas, trazer a questão das estatísticas. Né? Por quê? Continua se pensando aí e tendo a certeza, de acordo com os dados, e aí ninguém vai questionar um IBGE, IPEA, e os dados e os meios aí que fazem as pesquisas, que apontam ainda as grandes desigualdades existentes entre negros e brancos, nas relações de trabalho, nas questões de violência urbana, nos acessos à educação. Ainda nós temos a grande maioria negra sofrendo. E isso são dados estatísticos, né, que eu não vou deixar aí depois compartilhar com vocês, para a gente não estender muito nesse momento, tá? Mas
o que é importante estar dizendo é que, no Brasil, isso é velado, né? O racismo, esse racismo estrutural, ele é velado. É como eu estar lá na sala e um pai, vir perguntar, ó, queria falar com o diretor, sabe? Pô, você está lá na direção, né? Quero falar por quê? Porque na cabeça daquela pessoa, nunca um negro poderia ocupar um cargo daquele. E isso, de uma forma naturalizada, é essa a questão, que as coisas vão sendo naturalizadas, tá? Então, no Brasil, quando a gente pensa nesse racismo, a gente pensa que esse cruzamento desses dois movimentos aí, ideológicos, né, um de dominação racial e a questão de você ter, para enrustir isso, a questão da democracia racial, né? Essa grande falácia, né, que vem para poder, que serve, né, para dar um tapinha nas costas, tomar um café e tal, mas não resolve os problemas estruturais que nós temos. É isso que acontece. E as relações vão sendo naturalizadas. Essa é a grande questão. Que às vezes, por isso que aí eu até coloco essa questão, por isso que a gente fala, quando a gente fala assim, que quem é negro tem uma propriedade maior para falar, é porque às vezes, por ser uma questão às vezes naturalizada, passa despercebida, né? Passa despercebido pelos outros, tá? Então, a escola tem essa função de desnaturalizar essas questões. Pensando nisso, são construídas políticas afirmativas, né? Ou seja, política feita a partir de ações temporárias para sanar um determinado problema. Então, se eu tenho um grupo excluído, que as estatísticas mostram, assim são feitas políticas de acessibilidade, são feitas políticas para as mulheres e são feitas políticas para os indígenas, para os negros, em cima de estatísticas que comprovam que existe uma grande desigualdade naquele setor. E elas pretendem ser temporárias, porque com certeza a geração do meu filho vai ser melhor do que a minha. Ele vai ter acesso a várias coisas do que eu não tive. E por ser o primeiro a fazer uma faculdade na minha família, com certeza ele vai ter mais oportunidades, porque desde pequeno ele já tem um acesso melhor à educação, ele já tem coisas que eu não tive. E com certeza a geração vai ser bem melhor do que a minha. E é isso que nós pensamos quando se fala em políticas, né, afirmativas. Essas políticas, elas vão chegar, em termos de Brasil, embora todas as lutas, enfim, principalmente por conta dos movimentos negros, que trazem, sim, isso pelo fato de ter sido negado o acesso à educação desde o período da escravidão. Então, a educação é uma das bandeiras do movimento negro, de todos os movimentos. Porque, a partir desse acesso à educação, é possível se fazer uma transformação, né? Uma educação que seja capaz de transformar. É isso que a gente está pensando. As políticas, se a gente pensar que não é tão novas assim, então, por exemplo, você tem aí as primeiras políticas aí em termos de governo, né, implantadas aí pelo Fernando Henrique, né, pela época do Fernando Henrique, que até vem aquela, para a gente estar mais próximo, a questão dos temas transversais, que a gente brincava, pega lá o livro amarelo, né, que tinha lá os temas transversais, e um dos temas era a diversidade cultural, e é a primeira vez em um documento, né, oficial assim, escolar e tal, que vem apresentando essa preocupação. Então, você tem
uma abertura já no governo do Fernando Henrique. Também a questão de um programa nas universidades, né, sobre diversidade e até mesmo a presença, a posse da professora Petronilha, que já se aposentou, enfim, né, dava aula na São Carlos e tal, uma intelectual militante do movimento negro, de referência e tal, que acaba também assumindo o Conselho Nacional de Educação. Então, você tem essa representação aí, muito importante aí. E o avanço... Oi. Bom. E aí, como a gente tem, de fato, uma entrada de uma política mais diretamente à questão escolar, com a Lei 10.639, isso em 2003, que ela vai, de fato, alterar a FDB e incluir essa obrigatoriedade de se trabalhar a história e cultura africana nas escolas. Então, é um ganho muito grande, não que vamos pensar numa questão da luta, né? Mas estamos sendo legalistas. Mas, de certa forma, esse marco legal, ele possibilita, até hoje, nós estruturarmos nossas ações. Nós estamos aqui, por exemplo, discutindo esse tema. Possibilitou uma série de políticas e de mudanças a partir dessa lei. Então, ela é muito importante como um instrumento de luta, né? Sim. E aí é lógico que num governo mais sensível a essas questões, você tem mais abertura. Num governo menos sensível, você usa a lei para se proteger, para falar, estou trabalhando em cima da lei, estou sendo respaldado, e fazer toda a sua discussão. Isso é importante que a gente coloque também, né? Avançando para essas contribuições, que a gente pensa que ela vai colocar e vai questionar os pilares da nossa sociedade, dessa estrutura social, né? Porque vai avançar pensando que está avançando em direitos e expondo as contradições desse modo de organização da sociedade, do qual muitos autores trabalham em torno dessa questão de que por que a criança negra, né, é a que mais abandona a escola? Porque ela não se sente representada, né? Ela não tem uma escola que ela se sinta acolhida e que ela se sinta representada. Então, isso são um dos fatores aí. O que pensa, e vamos ter que, a partir da estrutura dessas leis, questionar essa igualdade formal, avançando em direção às igualdades, né? Uma igualdade real. É lógico que outra questão importante a gente pensar é que, e aí vem a discussão sobre o Sérgio Camargo também, que o Davi mencionou, que nem sempre a luta contra a desigualdade é uma questão que atrela classe e gênero, né? Classe e a questão racial, por exemplo, né? Então, por isso você pode ter, sim... Opa, vai lá, Pedro. E pensar que a lei, agora vou tentar entrar especificamente nessa questão escolar, a partir da Lei 10.639, e a pressão que ela vai trazer em termos de políticas públicas, né? A gente tem, e aí eu ia pontuar justamente desde a questão da Constituição, a Luciana já colocou essa fala também, né, que já nos princípios fundamentais, no artigo 3, coloca de promover o bem a todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outras formas de discriminação, e isso possibilita estruturar leis específicas para grupos que estão sofrendo, grupos minoritários, né? A gente fala minoritários por conta de serem grupos que estão sofrendo opressões, vamos pensar assim, né? Que é outra discussão que se pensa
em torno de falar de grupos minoritários ou de opressões. Isso é um debate mais acadêmico. Então, é importante dizer, então, que a Lei 10.639, ela vai alterar a LDB e vai incluir essa obrigatoriedade de se discutir a história e a cultura africana, né? E vai, depois, ser alterada em 2008, incluindo a questão indígena, tá? Que aí que é a Lei 11.645, incluindo a questão da cultura indígena no currículo também. E aí surge todo um debate também, se isso foi bom ou não, se deveria ter uma lei específica para o indígena e outra para a população negra, enfim, porque são lutas importantes, mas não é a mesma luta, né? Em algum momento elas se encontram, mas não é a mesma coisa. Mas essa discussão, enfim, ela está fechada para um debate maior e futuro. O que a gente tem hoje, então, é essa obrigatoriedade de trabalhar a história e cultura africana e indígena nas escolas. E embora a fala de muitos professores seja que não conhece a lei, que a lei não está sendo, de fato, aplicada na escola e tal. Mas eu gostaria de pontuar algumas questões que, às vezes, que até indiretamente, esse professor que diz não conhecer a lei, ele acaba sofrendo interferências sobre essa lei. Se a gente pensar uma primeira questão, que é a revisão dos currículos. Então, foi possível repensar o currículo a partir das leis, né? Da 10.639, por exemplo. Então, a partir disso, não só o currículo da educação básica, como na universidade, então você tem aí quem fez letras, então hoje você tem uma disciplina de literaturas africanas, quem fez pedagogia, hoje a gente tem relações étnico-raciais na escola, multiculturalismo, então são disciplinas que contemplam essa discussão. No próprio curso de História, né, História da África, por exemplo, né, do qual eu não tive a oportunidade de fazer na minha graduação, por exemplo, né, fiz História Ibérica, mas não fiz História da África, por exemplo. Isso tive que buscar de outras formas essa discussão. Então, a revisão dos currículos, isso é muito importante. A questão do nosso currículo da educação básica também, a partir do momento que essa discussão vai entrando no debate, né? Vai ter nos materiais didáticos, no PNLD também, incluindo as questões sobre história e cultura africana, tudo por conta dessa obrigatoriedade e dessa questão desse cumprimento que se deve ter em relação à lei. Tá? Obrigado. Eu, Leandro, também, como especialista em currículo, entendi essa questão toda como uma disputa de poder, né? Currículo enquanto discurso de classe. Então, não é nada ingênuo da maneira que é colocado. Então, a partir disso, é uma conquista, sim, ter leis sobre essa questão. Demonstra a organização do movimento negro, dos movimentos negros históricos e tal, nessa questão, né? E depois os movimentos indígenas que conseguiram também esse espaço, né? Então, a minha preocupação maior é também refletir com os professores as consequências, né, dessa educação racista e discriminatória, onde nós, com o nosso olhar atento, podemos sim modificar, né? E você, como o Leandro, também trabalha na Prefeitura de São Paulo, e houve toda uma discussão sobre a descolonização do currículo, né? Também, né? Então, já tem algumas sementes sendo plantadas e tudo é uma disputa, né? Nesse momento,
ganha força esses movimentos mais reacionários, mas nós não estamos mortos, nós estamos disputando também esse discurso. Então, a gente percebe que agora, com essa vinda desses organismos, essas ONGs, essas instituições que vêm tomar conta da educação e se infiltrar nesses projetos e tal, pelo capital, e coisas como a BNCC, por exemplo, que se apropriou de um discurso freiriano, mas coloca lá, mas esvazia da questão de classe, né? Então, isso vem mostrar que nós estamos correndo uma disputa, né? Ocorrendo uma disputa muito dada dentro da questão educacional, tá? Então, é importante, por isso, enquanto resistência, né, Leandro? Acho que algumas ações que a gente vem tomando na escola, de conseguir representar e trazer voz, né, àqueles que excluídos, né? Então, é isso. Pensar numa educação agora discriminatória, a gente está pensando que essa criança, ela vai sendo comprometida, né? Muitas vezes o que a gente percebe nessa educação que não contribui é o quê? Que o diálogo é sempre visto como uma questão negativa, né? Sempre, se você está tentando buscar um diálogo com o seu aluno, com alguma coisa, é sempre uma questão negativa, está querendo o debater, né? O propor ideias, o dialogar, né? E aí isso acaba comprometendo também o senso crítico e ético dos alunos, né? Então, começa a ter alguns valores aquilo que um referencial que não é o dele. E a nossa escola como um todo, né, com suas atitudes de competição, agressão, violências no cotidiano escolar, e um estabelecimento que a gente percebe também de hierarquia, né? Uma questão muitas vezes de uma hierarquia racial que acaba sendo feita, e que eu vou procurar dar um exemplo, a partir do momento que você tem, aí as meninas estão aí também do Fundi 1, quando você vai trabalhar heróis negros, né, você quase não encontra, né? Quando você vai trabalhar princesas, então é raro você encontrar uma princesa negra. Então, o referencial é sempre o outro. Oi? Sim, mas eu entendo, Pedro, eu estou falando assim, que às vezes nós temos que dar essa visibilidade, porque para o aluno ter como referencial, sim, o Jacques do Pandeiro e tantos outros, aí sim, entendeu? E é isso que a gente vem buscando. Oi, pode, tá. Sim, perfeito, perfeito. A gente acredita nisso justamente, Pedro. Eu acredito que assim, o que a gente está pensando aqui é o que leva, né, uma educação discriminatória, a partir do momento que essa criança ela não encontra esse referencial, né? Então, isso vai causar o que nessa criança? Aquele sentimento de inferioridade, né? Ou seja, racial, intelectual, de uma beleza estética e dos valores morais, culturais, porque sempre o referencial de positivo, de importante, não é o dela, né? É sempre o outro. Então, essa inadequação social para as crianças, né, isso é muito prejudicial, né? E aí acaba sim tendo essa questão que eu coloquei lá no início, ó, o fato de ter a pele escura não quer dizer que a pessoa se reconheça enquanto negro. Muitas vezes ela tem uma vergonha, um medo, uma raiva de ser negro, né? Temos o quadro lá, a Redenção de Khan, lembrei também. Então, quer dizer, quanto mais você puder se livrar da sua negritude, melhor. Há um convite, existe um convite dentro da sociedade. Então, eu
eu não sou negro, eu sou marrom, marrom bombom, sou moreninho. Então, as pessoas, dentro dessa educação predominante aí, acaba havendo esse convite dentro da sociedade também, né, a se livrar dessa negritude. E isso passa pela escola. Por quê? Porque ele não tem o negro como algo positivo. E isso é um papel nosso, enquanto educador, trabalhar esses temas, né? E porque senão vai haver, então, esse fracasso escolar, porque vai trabalhar sempre um referencial que não é o dele, né? Essa relação, por exemplo, com o corpo, essa questão por exemplo, com as mulheres, né, com o cabelo também, que é uma questão muito marcante, né, para as mulheres negras e tal, porque a todo momento é colocado as imagens, tudo que chega, sempre que, não, o cabelo tuinho, o cabelo pichainho, o cabelo... Então, existe hoje, em termos de Brasil, né, assumir uma negritude para a mulher passa pelo cabelo, né? Pelo menos assim, esse é o que eu pude observar conversando com muitas mulheres negras e tal, nesse sentido, por conta de algo que sempre foi negado, né? De entender sempre o referencial que não era o dela. Isso acaba tendo na sociedade uma perpetuação dessas ideologias racistas, que acabam gerando essas desigualdades. Então, muitas vezes isso é naturalizado. Às vezes eu trago alguns exemplos, né, do cotidiano escolar que demonstram isso, né, que às vezes explode essa questão em violências escolares, onde a maioria das vezes quem mais vai para a direção são os meninos e negros, né? E aí, para fechar, eu trago essa discussão. Então, quando a gente, no nosso dia a dia, as atividades que a gente vem realizando em sala de aula, tem que haver esse olhar. Se eu vou fazer, não tem que ser algo assim, para o mundo que agora eu vou falar do negro. Não. Então, vamos pensar no fundamental. Então, naquela roda de conversa, ou a hora do conto, vou fazer um conto africano, vou fazer um conto indígena, né? Vou trabalhar um painel com fotografias, com recortes, então você tem que ter uma preocupação em ter uma diversidade naquele material. Não adianta você pegar e levar um monte de revista Marie Claire, Capricho, sei lá o quê. Qual é o referencial de beleza que vai sair dali? Qual é o referencial de étnico-racial que vai sair? Então, o professor tem uma preocupação, sim, na separação dos materiais, no seu olhar atento para essas questões, né? Bom, eu vou encerrar minha fala por aqui, até porque já chamaram minha atenção, né? Mas eu agradeço muito, né, as participações de vocês também, e a gente está sempre aberto aí para estar fazendo esse debate, tá bom? Muito obrigado a todos aí.